antes da gente ver a aula em si sobre alimentação, eu queria alertar para o fato de que, por mais que eu fale, me parece que muitas vezes existe o tal da paralisia de paradigma e as pessoas não escutam. Por exemplo, quando a gente repete durante 40 anos que a alimentação do yoga não é natureba, e de repente nós vamos almoçar na casa de alguém, ou alguém faz uma comidinha aqui mesmo, e aí nós descobrimos, surpresos, perplexos, toda a insistência que nós fizemos no sentido de que a alimentação do yoga é uma alimentação super gostosa, colorida, temperada e sem nenhum parentesco com aquela famigerada alimentação natural ou a mais famigerada macrobiótica. Apesar disso, a gente surpreende as pessoas fazendo esse tipo de alimentação. É que a coisa está de uma tal forma impregnada no paradigma de que se você faz yoga tem que ser natureba, que as explicações não penetram. Por mais que a gente explique, o ouvinte faz assim e diz, ele tem toda a razão. Minha comida não é uma comida ruim, marrom, como ele está dizendo. Minha comida é boa. Pleno acordo com ele. Aí vai lá e faz uma comida marrom e horrível, intragável. Nós temos um problema sério com isso, porque veja, se nós dizemos nos livros, e dizemos nas aulas, dizemos nos vídeos, que a alimentação do yoga é muito gostosa, e aí um leigo, um parente, um amigo vai na sua casa e você faz aquela gororoba e dá para ele comer, qual é a primeira coisa que ele pensa? Primeiro, é tudo mentira. Esses caras falam que a alimentação deles é gostosa, mas não é isso. Essa porcaria aqui é intragável. E segundo, eles acham que gostoso é isso. Deve ser alguma seita esdrúxula. Então vamos entender de uma vez por todas. A alimentação vegetariana não é exótica, não é ruim, não é para doentes. Onde o vegetariano come se escolher comer na rua, se precisar comer na rua? Jamais num restaurante vegetariano, porque ali é vegetarianismo de boutique, ali é vegetarianismo para quem não é vegetariano. E vai lá, paga e acha que comeu comida vegetariana. Sabe aquelas coisas bem estadunidenses que o cara vai lá, paga, bota um chapéu de cowboy e acha que é cowboy? É mais ou menos isso que acontece. Quem é vegetariano não come em restaurante vegetariano. Quem é vegetariano escolhe uma bela churrascaria, vai lá e se empapuça, porque lá tem comida de todos os tipos para o vegetariano. Ou vai numa pizzaria, ou vai num restaurante de comida árabe, ou vai num restaurante de comida italiana. Enfim, tem uma porção de opções. O vegetariano entra em qualquer restaurante, em qualquer país do mundo, em qualquer hotel, em qualquer cidade, come sem precisar fazer gênero. E come bem. E come bem. Posso citar um caso? A gente tinha um aluno lá na unidade do Socoteto. Aliás, no caso, você está citando agora mesmo aqui. Olha, e dei mesmo, amor aos pedaços. Tá vendo? Assim. Aí, mestre, o nosso aluno, o Luciano, era advogado da Sony. E ele, depois de 2 anos, almoçando com o diretor, só depois de 2 anos que ele descobriu que ele era vegetariano. Ele não sabia se alimentar. Eu procurei aí atrás. Não? E o Anderson não escutando nada. Esse beijinho. Falar mais por quê? 2 anos. 2 anos. Só depois de 2 anos, os colegas de trabalho descobriram que ele era vegetariano. Isso almoçando todos os dias juntos. Em restaurante de carne.
Isso, basicamente é isso. Eu me lembro que um dia nós servimos, bem recentemente, nós servimos um jantar aqui, nesta mesma casa, e que eu fui provar o raio do jantar, para ver se estava bom, já estava todo mundo comendo, e eu fiquei muito envergonhado. Ano passado. Início deste ano. Vocês já identificaram que já está intragável, uma vergonha. E dentro da minha casa, eu queria enganar os responsáveis. Ou seja, não entenderam nada. Foram instrutores que prepararam aquela comidinha, com toda a boa vontade, com todo o carinho, mas não entenderam nada. Ora, se o instrutor, que já é instrutor, não entendeu nada, o que eu devo fazer da vida? Dar um tiro na cabeça. Dá um velho tiro na cabeça. Aliás, por falar nisso, eu tive a intenção de fazer um livro com as receitas verdadeiras da nossa alimentação e estou desistindo, viu? Porque ninguém manda as receitas. Conclusão, mais uma vez, realmente ninguém sabe fazer uma comida normal, sem carne. Eu imaginei que em questão de uma semana nós iríamos ter 50 mil receitas. Não são 50 mil alunos que nós temos, que cada um mandasse uma, em uma semana estava escrito o livro. Não conseguimos nem que os instrutores mandassem as receitas. Todo mundo decorado aí, ó, vermelhinho, não mandou. E aí parou o projeto do livro. Ia ser o primeiro livro de alimentação vegetariana que teria o princípio explícito de que nós não queremos provar nada para ninguém. Nós queremos é comer. Mas parou, o projeto está parado. Então vamos ver. Alimentação vegetariana ou alimentação biológica. Por que biológica? Porque nós fomos construídos biologicamente para comer vegetais e não para comer cadáveres. Há uma série de comparações que nós podemos fazer para demonstrar que no projeto original nós não tínhamos previsão alguma de que fôssemos comer carnes. Então vamos ver essa comparação. Ora, se um animal foi projetado para comer vegetais e come outra coisa qualquer, é claro que ele vai ter menos saúde, que ele vai ter uma aparência menos boa e que ele vai viver menos tempo. Experimente pegar uma vaca e dar a ela carne para comer. Acontece a doença da vaca louca, que começaram a utilizar restos de carne, seco e ossos e reprocessar aquilo tudo, aromatizando e dando uma aparência, um gosto, um cheiro de vegetal. As coitadas das vaquinhas foram iludidas, comeram e dali a algum tempo desenvolveram essa doença. Agora imagine quantas doenças nós desenvolvemos ao longo de gerações e gerações de adaptação forçada a uma alimentação que não nos é natural. Então vamos comparar aqui. O animal carnívoro. O animal vegetariano. E o bicho homem. Vamos ver as semelhanças e diferenças que há entre eles. Primeiro, as que saltam mais aos olhos. O carnívoro tem a movimentação da mandíbula
vertical. O vegetariano tem a movimentação vertical e horizontal. E como é a sua? Verifique aí. Vê se você consegue fazer movimento vertical e horizontal. Se você consegue, coincidiu aqui. Vamos economizar tempo, vamos colocar só igual. E por que isso? Porque o vegetariano tem que moer o alimento, então ele precisa dessa movimentação horizontal. Depois, o animal carnívoro transpira pela língua. O vegetariano transpira pela pele, pelos poros. E o ser humano? Igual. O animal carnívoro bebe água com a língua. O vegetariano bebe sorvendo o líquido. Eu vou falando, você já vai imaginando os animais todos, né? Você já vai imaginando os exemplos todos. E o ser humano, ele bebe sorvendo o líquido. Vamos fazer um teste. Não, não é assim que a gente bebe. Como é que a gente bebe? Sucção. Fazendo barulho para você perceber. Nós sorvemos o líquido. Tal como uma girafa, que faz o maior sacrifício para colocar os lábios lá, feito na água e sorve. Depois, a dentição. Dentes pontiagudos, curvos e com longas raízes. Um dente pontiagudo, curvo, que é preciso agarrar e segurar a presa. Se a presa puxa para lá, não vai. Quanto mais puxa, mais prende. Está curvo. E uma raiz grande, porque senão arranca ali o dente. Imagine você morder uma vaca e a vaca puxar para lá e você para cá. Arranca o seu dente, porque você não tem dente para isso. O seu dente, o tamanho da raiz é praticamente o tamanho do dente. Além disso, praticamente todos os dentes são assim. Não há dentes molares. Molares quer dizer que moem. O vegetariano tem dentes que cortam, que são os frontais. Tem uma pequena raiz. E dentes molares para moer. Os incisivos cortam, os outros moem. Então, esse tipo de dentição é feito para comer vegetais. Você morde o vegetal, corta com uma faca e depois moe. Saliva. E o ser humano como é? Bicho igual. Antigamente eu tinha para esta aula uma fotografia coberta por uma máscara e eu mostrava estes dentes assim para as pessoas. Vejam esta fotografia. Entenderam? Viram como é a nossa dentição? Não é assim? Todo mundo dizia, é assim. Aí eu tirava a máscara e embaixo estava uma zebra. Era exatamente a nossa dentição. Olhando só os dentes, parece um ser humano. Era uma zebra meio que sorrindo, né? Eu vi aquilo num anúncio, numa revista, e disse, isso aqui é perfeito. Depois, os intestinos.
Não, ainda estamos na boca. Vamos colocar aqui a saliva. No animal carnívoro, a saliva é ácida. No animal vegetariano, a saliva é alcalina. No ser humano, é igual. Vamos agora para o suco gástrico. O animal carnívoro tem os sucos gástricos 20 vezes mais fortes. 20 vezes mais fortes do que o quê? Do que a média do suco gástrico dos animais vegetarianos. Que se compreende porque, enquanto que um vegetariano está mastigando uma frutinha, ou uma ervinha, ou uma folhinha, o que o carnívoro está digerindo? Você já viu um gato caçar? Preste atenção quem tiver gato. Seu gato doméstico, muito bem alimentado, todos os dias come um passarinho. Ou um ratinho. Pode ter certeza. Foi feita uma pesquisa muito interessante. Há alguns países que têm a obsessão pela pesquisa, né? Que não é o nosso caso. E aí pesquisaram batendo de porta em porta nas casas de todo mundo que tinha gato na Inglaterra. E era impressionante. Os donos dos gatos não acreditavam. Diziam, mas meu gato é muito bem alimentado, ele não precisa disso. Não é questão de precisar, é o instinto do bicho. Ele é caçador, ele é predador. E eu vi uma vez um gato comendo um passarinho. Sentei e assisti. Era impressionante. Ele comeu todo o passarinho. Ele comeu o bico, ele comeu os ossos, ele comeu as unhas, ele comeu as penas, ele comeu tudo. Sobrou um pouquinho de pena no chão, mas ele engoliu um monte. Como é que ele vai digerir isso? Você já imaginou se você comer um passarinho inteiro? Você morre. Uma unha daquelas gruda numa das dobrinhas do seu intestino e adeus. Você está com uma infecção séria. Para digerir aquilo, ele precisa de um suco gástrico muito forte. O que não é o nosso caso. O animal vegetariano tem o suco gástrico 20 vezes menos forte do que a média dos animais carnívoros. E como é do ser humano? Tome Somizal. Você não aguenta nem com uma pizza. Depois, intestino. Os intestinos do carnívoro são de alma lisa. Isso quer dizer o quê? Não tem nenhum obstáculo para a passagem do alimento, porque esse alimento é altamente tóxico, apodrece lá dentro. Ele tem que se livrar rápido desse alimento. E o animal vegetariano são cano raiado, tem assim umas rugosidades dentro da parede do intestino. E essas dobrinhas visam, obviamente, a aumentar a área de absorção. Você imagina se esticasse isso, o que ia dar? Mas isso é só para o vegetal, porque se comer carne e grudar aqui um pedacinho de carne no meio dessas dobrinhas, pronto, ali você tem um foco de infecção, provavelmente vai gerar um iniciozinho de um câncer. Ué, mas então, por que não acontece com todo mundo? Quem foi que disse que não acontece? O câncer mais comum do carnívoro é o câncer do intestino, o câncer de cólon. Além desta diferença, bom, e no ser humano é igual. Igual a quê? Igual ao vegetariano. Outra coisa do intestino é o comprimento. Nos carnívoros, o intestino é curto.
justamente para se livrar logo daquela matéria tóxica, enquanto que nos vegetarianos o intestino é longo. É longo para dar mais tempo para nós podermos nos alimentar, quebrando a celulose, aquela coisa toda que protege os vegetais. O ser humano. Com relação a essa coisa aqui do intestino, isso é muito interessante porque os dejetos dos animais carnívoros são dejetos sabidamente tóxicos. E os dos animais vegetarianos, ao contrário. Tanto que os meninos, vários de vocês, brincaram de guerra de estrume. Pegavam o estrume e acertavam na cabeça do colega. Quem tirou férias na fazenda brincou disso. Ou quem é do interior brincou disso. Guerra de estrume. Mas quem não brincou de guerra de estrume não perdeu nada, porque pode, a qualquer momento, começar a fazer horticultura. E aí vai meter a mão no estrume, com muita satisfação, sentir aquele perfuminho, e fazer sua hortinha. Plantar ali os seus tomates, a sua alface, e depois a alface que nasceu dali daquele estrume de animal vegetariano, geralmente é utilizado de cavalo, esterco de cavalo, você come aquela alface e não fica doente, fica limpo. Mas já imaginou, quando o seu gato fizer um cocô, você pegar nele com a mão? Não, ninguém não passa isso pela cabeça de ninguém. E atirar em alguém? Ou fazer horticultura como aquilo? Todo mundo tem cachorro, todo mundo tem gato, por que não usa? Por que vai lá comprar esterco de cavalo se você tem em casa o seu cachorro? Mas ninguém usa. Até porque se usar, fica doente. Mas você vai usar um esterco de animal carnívoro, aquela coisa tóxica, cheia de toxinas. E os animais carnívoros que vivem em tocas, quando a fêmea tem filhote, a fêmea come os excrementos dos filhotes, porque aquilo é tão venenoso que se ela não comer, se ela não limpar a toca, os filhotes morrem de infecção. Mas e a mãe? E ela não sente nada? Para ela não tem importância, ela vai morrer sim. Mas ela já é mãe. A natureza considera que ela já cumpriu a sua missão. E ela tem que manter agora a prole saudável. Ela não. Ela não precisa. Se ficar doente e morrer, não tem importância. É muita coincidência, vocês não acham? Nós nos encaixamos 100% no perfil do animal vegetariano. Nós não temos condições biológicas para digerir carne. E apesar disso, nós comemos aquilo para o que nós não fomos projetados. Ainda tem gente que diz assim, não, mas está lá na Bíblia que os animais foram feitos para a gente comer. Então me mostra onde. Isso se diz a torta e a direita. Mas você já viu lá na Bíblia isso? Eu não vi. Ao contrário, eu vi no Gênesis capítulo 2, escrito que Deus criou os animais e os homens e lhes deu para mantimento toda a erva verde que tem semente. E logo em seguida, logo depois que consta qual é a nossa alimentação, logo em seguida vem quais são os anos que nós temos para viver sobre a Terra. Na mesma página. E diz que nós temos 120 anos para viver. Mas ninguém vive 120 anos. Também ninguém come erva verde. Estão comendo todo tipo de Cristo. Pois é. Ficam comendo outras coisas, ficam comendo bicho morto o tempo todo. É claro que não vai durar muito. Viram cemitérios ambulantes. Claro, cemitériozinho. Todo mundo aí no cemitério. E a outra demonstração de que nós não somos
animais carnívoros é o fato de que a natureza não nos proveu de armas para conseguirmos nos alimentar. Se você é carnívoro, o Fabrício, traz a vaca aqui, manda subir a vaca. Eu trouxe uma vaca, contratei uma vaca, que é para mostrar, fazer uma demonstração para vocês. Bota essa vaca, coloca essa vaca aqui na frente e eu convido a tonta plateia a vir matar a vaca. Mas aí ninguém consegue matar a vaca. Vem um aqui, tenta estrangular a vaca, não consegue. O outro vem, dá soco na cabeça da vaca, nada. Morde a vaca, nada. Não temos condições, nós não temos absolutamente recurso para predar. Nós não somos predadores, nós não podemos comer carne. Mas aí você diz o seguinte, tá bem, a natureza não nos deu presas, nem garras, mas ela nos deu inteligência. Então nós fazemos armas e com as armas nós abatemos a nossa caça. Mas eu pensei nisso. Contratei também umas facas. E eu te dou uma faca. Pegue aqui a faca, mate a vaca. Quero ver. Presta grande, a grande. Isso. Pronto. Vamos lá. Pega a sua faquinha e passe na jugular da vaca que eu quero ver. E aí ninguém consegue. Mas que carnívoro é esse que não consegue matar a vaca? Mas eu ainda pensei nisso também, eu quero ajudar. Eu mato para você. Você só tem que ficar assistindo. E eu pego aquela faca, enfio na jugular, jorra aquele sangue vermelho, delicioso, cheiroso, e quando eu olho para você, o predador desmaiou. O outro conseguiu não desmaiar. Mas que é dele? Está vomitando lá no campo. Mas como é isso? É o predador para quem o cheiro de sangue e a imagem do sangue jorrando, ao invés de dar água na boca, faz com que vomite? Então, que predador é esse? Vomitar é o contrário de comer. É o ato de rejeição absoluta daquilo. Se isso não bastasse, nós temos o exemplo das crianças. Todo mundo aqui que tem irmãozinho pequeno, sobrinho pequeno, ou que teve filho pequeno, lembra-se de que a criança não queria comer carne. O instinto da criança era rejeitar carne. E aí o que a mamãe fazia? Dava um caldinho da carne, depois moía a carne, batia no liquidificador a carne, depois misturava a carne com outras coisas para ver se a criança era enganada e comia assim mesmo. E depois de alguns anos sendo enganada, a criança se viciou. Então, mais tarde, algumas dessas crianças começam a gostar realmente da carne. Afinal, foi a mamãe que deu. Ela é confiável, né? É a pessoa que a gente mais ama. Então, a gente come. Ela está mandando, a gente come. No meio da caminhada, algumas dessas crianças, agora já adolescentes, dizem, olha, não dá mais. E param de comer sozinhas. Param de comer carne sem que ninguém tenha dito nada. Sem que elas tenham entrado para yoga nem para alguma coisa esdrúxula. Simplesmente pararam. Quero, gosto. Quando eu era menino, eu comia muita carne. E tinha um colega de colégio que não comia carne. Quando nós tínhamos 14, 15 anos. E eu achava aquilo muito esquisito. Quando ele ia almoçar lá em casa, eu avisava para minha mãe. Eu disse, olha, o Valdemir não come carne. Ele é esquisito assim mesmo. E aí pronto, não dava carne. Minha mãe perguntava se era religião, ele dizia, não, eu não gosto de carne. E ele era esbelto, não era gorducho, nem nada, era esbelto. Esbelto quer dizer magro, né? Magro elegante. Quando a gente quer falar elegantemente, a gente diz legal. E aquele cara, magro para os nossos padrões, lembre-se de que os padrões da época eram meninas rechonchudas e rapazes musculosos, e eu era da turma dos musculosos. E aí um dia, sabe que garotos brigam, né? E um dia a gente brigou. Caramba, eu nunca vi um cara tão forte na minha vida.
quando ele agarrava, não tinha quem se soltasse. Era um fenômeno de força que aquele cara tinha. E a partir dali eu passei a respeitar aquela alimentação, fiquei curioso. Ainda não foi suficiente para que eu adotasse, mas fiquei curioso. Que engraçado, esse cara não come e fica forte desse jeito. Quieto, sempre na dele. No ano seguinte, travei contato com o yoga. E aí, uma simples sugestão de que quem faz yoga não come carne, pronto, eu já estava preparado para imediatamente. Aí veio o médico da família, minha mãe chamou o médico, olha, vai morrer. E o médico fez o favor de conferir e dizer sim, senhora, menino, você vai morrer. Em 3 meses você está morto. Mas aí valeu aquele fanatismozinho, aquele temperinho de fanatismo, e no início das coisas a gente tem, se persiste o fanatismo, não é bom. Mas no iniciozinho precisa, que é para dar arrancada. E aí, no alto da minha sabedoria dos meus 15 anos de idade, eu disse para ele, eu morro, mas morro feliz. Mas não morri. Estou aqui até hoje, 42 anos de vegetarianismo depois, e ele morreu pouco depois. Ele comia bastante carne, ele tinha uma alimentação saudável, mas pouco depois morreu. E aí eu brincava com a minha mãe, ele não disse que eu ia morrer, ele morreu, eu estou aqui. E aí aconteceu também uma outra história interessante. Parvati, que está aqui, nunca comeu carne. Minha filhadinha, a mãe já não comia, o pai não comia, o padrinho não comia, o tio não comia, o amigo não comia, ninguém comia na nossa comunidade. Então ela já começou sem comer carne. Mas quando ela teria o quê? Uns 2 anos de idade, passeando pelo mato lá em Mauá, haviam abatido uma vaca, sei lá, porque cargas d'água, estava ali no campo, uma vaca com os estertores ainda, com as patinhas tremendo, e os caras já talhando, já cortando as carnes. E não dava nem para esconder, e também esconder é pior, né? E não olhe, não veja isso, é pior, traumatiza. Então vamos deixar, coisa natural, coisas da vida. E aí, eu andando com aquele toquinho de gente aqui do lado, e aí ela pergunta, o que é aquilo, padrinho? Eu sei, aquilo é uma vaquinha. Sim, eu sei que é uma vaquinha, mas o que eles estão fazendo com a vaquinha? Eles mataram a vaquinha. Por que eles mataram a vaquinha? Eles mataram a vaquinha porque eles comem a vaquinha. Eles comem vaquinha? Mas olha, o padrinho não come vaquinha, a mamãe não come, o papai não come, o tio não come, fulano não come, ciclano não come, mas eles comem. Nunca mais quis, nunca comeu, nunca teve curiosidade. Mas a irmã dela, que não estava ali naquele momento, no colégio, às vezes ofereciam trocar merenda, e nessa de trocar, come minha que eu como a sua. Ela acabava provando uma carninha aqui, outra ali. Não come carne, mas vez por outra provou. Um dia, em Saquarema, a Parvati aparece com febre. E aí, deve ser uma gripe, isso, aquilo não era cachumba. Só que nesse meio tempo já tinha tomado sorvete, praia, vento, frio, tudo. Aí a irmã pega a cachumba, pegou dela. E aí todo mundo já sabia que era cachumba. Ela foi super protegida, não pegou vento, não pegou frio, não foi descalça. Já se sabe o que é. Aqui era vegetariana, não ficou com nenhuma sequela. A irmãzinha ficou com sequela, perdeu a audição. Não é a gente querer dizer agora que todos os vegetarianos são invulneráveis e que todos os carnívoros ficam com sequelas, não é isso. Mas foi uma coincidência interessante.
A outra que nunca comeu carne foi a Chandra. Chandra, a minha filha, nunca comeu carne. E ficou tão forte que teve que fazer regime. Perder 22 quilos. Porque a alimentação vegetariana não deixa ninguém fraquinho. Bom, vamos tirar isso daqui porque acho que todo mundo já entendeu o recado, né? É muita coincidência, todas as características do animal vegetariano nós também temos. Então isso demonstra que em termos de projeto, nós somos vegetarianos. Mas se nós somos vegetarianos, por que um dia começamos a comer carne? Afinal, come-se carne no mundo inteiro. Todas as etnias, todas as nações, há milênios, todo mundo come carne. O que aconteceu? Então, o que aconteceu foi isso. Estas são as linhas de alimentação diametralmente opostas. Esta é totalmente oposta àquela, e esta àquela outra. Tudo que uma diz, a outra diz que está errado. Tudo que uma diz que está bom, está certo, a outra diz que está errado. E vice-versa. E depois nós temos aqui as primas, que são as intermediárias. E tudo começou aqui nesta. Vamos colocar os nomes de todas elas primeiro. Temos aqui o carnivorismo. Quem é carnívoro aqui? Quem foi carnívoro? Olha que perigo, gente. Vocês sabem o que é carnívoro? É aquele animal que mata a própria presa e devora com o sangue ainda quente. Aquele que não tem competência ou coragem para matar a própria presa e espera que outro mate e depois vai lá e come com sangue já frio, não é chamado carnívoro, e sim carniceiro. Então os que levantaram a mão eram carniceiros. Horror, hein? Pior que carnívoro é ser carniceiro. A minha irmã, ela também não faz yoga há 14 anos. E ela comeu carne só até os 5 anos de idade. Depois, naturalmente, ela falou assim, não quero isso faz mal, não quero. E não teve jeito de fazer ela comer carne. E aí eu, quando fui preparar, quando minha mãe pediu uma vez para eu preparar um peixe para minha tia, né? No dia que eu preparei o peixe, desde esse dia também, antes de entrar para o yoga, eu parei de comer carne. Muita gente para de comer antes. Já chega no yoga vegetariano. O carnívoro, pensa aí, animais carnívoros, leão, leopardo, onça, até que são bonitinhos, foram projetados para aquilo mesmo. Animais carnívoros, carniceiros, hiena, meu Deus, abutre, urubu. Olhem que companhia nós estamos. E aí, isso nos faz pensar, se os animais que comem carniça são tão feios, será que nós não somos também assim tão feios e só não achamos? Porque ao olho de um abutre, uma abutra deve ser lindíssima. Aos olhos de uma hiena, um hieno deve ser um príncipe encantado. Mas nós devemos ser muito feios. Imagine um animal sem pelo, mas com tufos de pelos aqui e ali. Você imaginou que você vai no canil comprar um cãozinho? E aí dizem, olha, temos um espécimen aqui muito adiantado, é o Canis sapiens. Veja, ele não tem pelos, mas ele tem um tufo aqui, um tufo ali, um tufo acolá.
O que você vai achar desse bicho? Isso é uma anomalia. Isso é um aborto da natureza. É um mutante. E nós somos assim. Nós somos muito feios como espécie. Quando a gente vê os documentários ou mesmo filmes mostrando os homens antigos, o Cro-Magnon, o Neandertal, eles sempre colocam um homem sem pelos. Vocês já notaram isso? Que paradigma danado, como o paradigma engana a gente, como nos dá rasteiras. E uma cabeleira não. É óbvio que o bicho era todo cabeludo. Nós perdemos o pelo no caminho. E feios do jeito que nós somos hoje, imagine quando nós vamos dar comidinha e carinho para o nosso cachorrinho, todo bonitinho, cheio de pelagem ali. E aí ele deve olhar para a gente e dizer: ai, meu dono é tão feio, bonzinho, né? Eu vou abanar o rabinho para ele, mas coitado. Devem ficar horrorizados. Por isso que muitas vezes você chama o gato e o gato sai correndo. Há um filme chamado, e eu tenho esse filme aqui, eu comprei esse filme, chamado Gente como a Gente, não, os animais são gente boa. Os animais são gente boa. E nesse filme, é um filme sobre animais. E tem uma parte em que mostra uma ave, e se eu não me engano, eu tenho que assistir de novo, mas eu acho que a cena é assim. O locutor pergunta: você sabe que ave é essa? E aí mostra, a ave parecia uma abutre, meio despelado, assim, com as manchas e tal, bicho feio. E aí aparece um outro, branco, com as plumas maravilhosas, aí ele diz: é uma cegonha. Aí volta naquele bicho horrível. É uma cegonha que mudou a sua alimentação e agora come carniça. Olha que incrível. Mudou a alimentação, passou por uma óbvia mutação. É um bicho mutante, como nós. Ficou com a cara daqueles bichos que comem carniça. Mais tarde, eu vi esse filme na década de 70. Mais tarde assisti a um documentário na Discovery que era o contrário. Mostrava uma ave muito bonita e dizia: esta ave é uma abutre. É uma abutre que mudou a sua alimentação e agora só come o fruto deste cactus. É exatamente a mesma mutação, mas ao contrário. No que o abutre começou a comer fruto de cactus, ele simplesmente mudou a sua forma, ficou bonito. Bom, carniceirismo foi o que nós adotamos. Mas por que nós adotamos isso? Antes, nós vivíamos nas árvores e praticávamos o frugivorismo. Nós éramos pré-humanos. E ali era o Jardim do Éden. Imagine, era a mesma ideia do jardim. Você nas árvores. A Bíblia fala que o Éden tinha árvores. Você podia comer do fruto daquelas árvores. E o que os nossos ancestrais faziam era exatamente isso. Estavam lá nas árvores. E o que eles faziam? Tinham que trabalhar e amassar o pão com o suor do seu rosto? Não, eles simplesmente estendiam o braço, agarravam uma fruta, se deliciavam com a doçura daquele alimento, estendiam outro braço, pegavam a fêmea e a vida deles era isso: comer, transar, dormir, brincar, pular de galho em galho. Agora está na hora de comer de novo. Éden era o paraíso. Mas um dia chegou mais uma
era glacial. As árvores escassearam e nós descemos, viemos para o chão. Você já imaginou trauma em termos de espécie que isso nos causou? Animais de árvores tendo que viver no chão, animais sem presas, sem veneno e sem velocidade para fugir, estando agora ali à mercê dos predadores. Que desespero que aquilo deve ter sido. E é claro que nós nos protegemos, nos escondendo nas grutas, nas cavernas. Outro trauma, um animal que estava o tempo todo ali, verde, vendo o céu, e agora está lá dentro do escuro de uma caverna. Você imaginou quantos traumas isso deve ter nos proporcionado como espécie? Os medos que a gente deve ter sentido dentro daquelas cavernas úmidas. Dentre eles, alguns dos piores traumas ficaram tão impregnados no inconsciente que até hoje a gente ainda manifesta. Como, por exemplo, as mulheres com medo de barata. Criança com medo de escuro. Criança com medo de escuro. Você imaginou, a gente comia ali mesmo, né? Os restos da comida já ficavam ali. Baratas de monte. E as nossas ancestrais sentadinhas no chão. Já entendeu por que mulher tem tanto medo de barata? E o homem não tem. O homem tem algum receio, mas geralmente é: querido, vem matar barata para mim. Lá vem o herói. Isto criou um outro trauma também, que é a síndrome do supermercado. Nós saíamos durante o dia e íamos catando, nós nos tornamos coletores, não tínhamos mais nada, mais nenhuma competência, então nós íamos catando. Olha, tem aqui um resto de uma frutinha, um pedaço de árvore, um pedacinho de casca de árvore, que talvez seja comestível. Aqui uma raizinha que eu consegui arrancar, aqui uma lesma. E vamos levando tudo para dentro da caverna, porque talvez precise. E a prole deve estar querendo comer. Tem que dar qualquer coisa para eles mastigarem. E essa síndrome do coletor, hoje, é a síndrome do supermercado, que é a mesma coisa. Você entra no supermercado e você não vai precisar daquilo. Não interessa, você precisa coletar, encher o carrinho e levar para casa. É irresistível. É mais forte que você. E vem dessa época. Síndrome do shopping center, a mesma coisa. Agora imagine a seguinte situação. Nesta época, quando o filhote nascia, ele tinha o reflexo de agarrar no pelo da mãe ou no galho da árvore, senão ele despencava lá de cima. Esse reflexo nós preservamos até hoje. Quando a criança nasce, se você der uma varetinha, aquele filhotinho recém-nascido, tem minutos de nascido, agarra na varetinha, fica lá penduradinho, sem a cabeça caída para trás. E a mãe apavorada: doutor, não faz isso não! Não tem problema, não vai cair. Não cai mesmo. Nós já nascemos com essa capacidade de prensil das nossas mãos. Mas andar não, isso a gente não anda. Qualquer filhote de gnu nasce e sai andando. Filhote de zebra, de jumento, nasce e sai andando. Nós não. A gente nasce e fica lá tirado. Porque não era de natureza terrestre. Se estivéssemos lá nas árvores, a gente estava agarradinho no pelo da mãe e a mãe pulando de um lado para o outro e a gente junto. Agora, foi-se o pelo e foram-se as árvores. A criança nasce, mata ela ali. Aí fica lá, abandonada. A gente tem que ficar cuidando durante um ano. Um ano para que ela comece a caminhar trôpega. E
Trôpegos continuamos até a idade adulta, porque a torto e a direito nós vemos adultos caindo. Você vê leões, cavalos, tigres, búfalos caindo assim, andando. Mas o ser humano cai. Nós caímos porque nós não temos competência nas pernas. Nós não somos animais terrestres, nós somos das aves. E da mesma forma, animais muito menores que nós, com umas perninhas deste tamaninho, correm mais do que a gente. E você, com esta massa muscular que lhe ocupa uma quantidade enorme de sangue, de vitalidade, não consegue alcançar aquele ratinho na corrida. O que isso mostra para você? Que realmente nós não somos animais de caminhar, nós somos animais de outra coisa qualquer. E aí, imagine, não temos mais frutas e folhinhas tenras. Nós vamos comer o que nós encontrarmos. Algumas raízes, alguns insetos, algumas lesmas, algumas cascas de árvore, quer dizer, nós já estamos começando a comer bicho. Imagine a seguinte situação: um antropóidezinho, faminto, sentadinho aqui no chão assim, e vendo passar um almoço, e ele saber que não pode correr atrás, que não alcança. E ao lado, um galho de árvore caído. Quantas vezes essa cena deve ter ocorrido em 100 mil anos? Imagine quantas vezes isso aconteceu. E numa dessas vezes, por instinto de agarrar galhos de árvore, nós já tínhamos, continuamos tendo, passou o ratinho, o antropóide agarra aquele negócio e por puro instinto, paft, conseguiu alcançar. E ele descobriu que com esse instrumento, ele multiplica velocidade e força e alcança alguma coisa que estava fora do seu alcance. Pronto, começou a fase instrumentalis. Até bem pouco tempo, dizia-se que a diferença entre o ser humano e os outros animais era a de que o ser humano fabricava instrumentos, que os outros animais não. Essa teoria, obviamente, já caiu. Já está provado que muitos, não apenas símios, mas até aves, utilizam instrumentos. Então isso não é realmente uma característica do ser humano. Mas nós usamos mais do que os outros, nós desenvolvemos mais isso. E aí começamos a caçar. Para que a gente deduzisse que se nós amarrássemos na ponta desse galho uma pedra e que isso nos permitiria caçar animais maiores, foi rapidinho, mais 50 mil anos, e nós conseguimos deduzir que uma pedra amarradinha ali ia fazer um efeito muito melhor. Nós somos rápidos, né? Calcula-se que a partir do momento em que a gente começou a deitar para dormir dentro de uma caverna, e o momento em que a gente colocou uma pele de urso para deitar em cima, teriam passado 50 mil anos. Que coisa impressionante, né? E a gente ainda se diz sábio. Mas enfim, começamos a caçar. Não havia mesmo, era glacial, não tinha jeito, nós tínhamos que caçar. E caçando, tornamos-nos carnívoros. Só que migramos logo para um outro modelo, porque, como carnívoros, nós percebemos que isso não estava bom para a gente. E não precisa ser cientista, nem sabe. Basta você olhar a sua prole, a sua descendência, e você percebe que eles não estão bem. Em 1976, a prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, perto de Campos do Jordão, nos doou uma montanha. Nós pretendíamos fazer lá um retiro. E
O antigo proprietário das terras era um senhor bem humilde. Tinha as terras, mas não tinha escudo. E aí ele doou as terras, eu acho que ele estava devendo imposto para a prefeitura, e a prefeitura entrou num acordo com ele. Você dá as terras aqui e a gente abate a sua dívida. Ele deu as terras e ficou nosso amigo. E um dia ele foi lá conversar com a gente e disse, olha, não bebam daquela água ali, bebam daquela. E na nossa cândida ingenuidade a gente então perguntou, por que o senhor mandou analisar a água? Imagina se ele mandou analisar. Ele disse, não mandei não. Como é que o senhor sabe? Porque quando meus filhos bebem daquela água ali, fica tudo doentinho. Quando bebe daquela ali, fica tudo bonzinho. É simples assim. E em algum tempo, dentro daquela medida rápida do aprendizado do ser humano, né, daquela quantidade de anos, nós deduzimos que comer carne não fazia bem. E aí começamos a seguir uma alimentação mais combinada, mais rica. Entramos no omnivorismo. Em brasileiro não tem mais o M, né? Mas como em lusitano tem, e em espanhol tem, vamos escrever assim porque fica mais universal. Que vai nos remeter às origens. Lembre-se de que omnivorismo não é comer mantra. É comer omni, comer tudo. O que cai na mão da gente, a gente come. É um pouquinho melhor do que comer só carne, porque afinal a gente sabe que comendo só carne a gente não dura. Alguns organismos acabaram se adaptando, como foi o caso dos esquimós. Não tem mesmo que para plantar lá no gelo. Mas também um esquimó de 40 anos de idade parece um de nós aos 80. Já é totalmente desdentado, todo enrugadinho, completamente velho e acabado. Isso porque o organismo dele se adaptou. E o onivorismo? Bom, a gente de certa forma também se adaptou, pagou por isso um preço. O ônus de menos saúde e menos tempo de vida, mas de uma certa forma a gente sobreviveu. Uns míseros 60 anos, nós estamos aí sobrevivendo. Só que trocamos quase que 6 por meia dúzia, porque se aqui nós tínhamos por colegas o abutre e a hiena, nós aqui temos por colegas o porco. O que mais? O bode. Já ouviram falar em cheiro de bode, né? O onivorismo ele tem um problema muito sério. O onivorismo, ao misturar muito, ele cria fermentação. Ele aumenta. Ele aumenta a fermentação. E mais fermentação é mais mau cheiro. Por isso o bode tem aquele cheiro, o porco tem aquele cheiro. E o ser humano tem aquele cheiro. O ser humano, ele cheira tão mal que é o único animal da natureza que toma banho. Aí você vai dizer, não, mas eu também conheço uns que tomam banho. Não, eles se atiram na água. E eles não se esfregam dentro d'água. E muito menos se esfregam com sabão, com soda cáustica. O ser humano, além de se esfregar com soda cáustica, depois do banho, ele ainda põe um inibidor de cheiro. E não satisfeito, ele ainda coloca cheiro de outras espécies, animais e vegetais. Tudo isso para mascarar o seu próprio cheiro. Por quê? O ser humano não reconhece que este cheiro seja o cheiro da sua espécie. Qualquer espécie, quando encontra outro, vai lá dar uma cheiradinha para conferir. Sem banho. E se for fêmea? Que cheiro bom! Agora experimente fazer isso. Nós, inclusive, vamos fazer essa experiência com o nosso grupo. Sabe que nós somos um grupo que
gosta muito de fazer experiências. Então, nós vamos hoje selecionar aqui, sortear algumas das meninas para que fiquem um mês sem tomar banho. Mas, mesmo, feito bichinho, quer dizer, não vale nem banho tcheco. Não tomar banho. E daqui a um mês, nós vamos chamar os rapazes para usar o seu olfato para selecionar o famoso odor de fêmea. Será que eles vão gostar? Mas por que todas as outras espécies gostam e o ser humano não gosta? Você vai tentar me convencer de que isso é cultural? Não pode ser. Seria cultural talvez na Europa, mas não na China, ou no Japão, mas não na Rússia. Mas a humanidade inteira, não é cultural. Isto é biológico. Nós começamos a ter uma alimentação que produziu uma fermentação maior do que devia, esse cheiro começou a ultrapassar os limites, ia sair pelos poros, pelo hálito, pela secreção das nossas glândulas, e a gente não reconhece esse cheiro como sendo o cheiro da nossa espécie. Então nós temos que nos esfregar muito bem, passar desodorante, passar perfume de árvore, ou de flor, ou de outro bicho, que é para inibir, para disfarçar esse cheiro que não é nosso. E foi esse fenômeno, e foi esse cheiro que salvou os nossos índios, nossos aborígenes. Porque pense bem, toda uma raça, a raça vermelha, N nações, milhões de índios, nus, sem conhecer a pólvora, sem conhecer os metais, sustentaram uma guerra de 500 anos contra guerreiros experimentados com aço, canhões, cavalos, todas as artes da guerra ocidentais, civilizadas. Ora, era para eles terem perdido a guerra em 50 anos, mas eles sustentaram a guerra durante 500 anos. E nós podemos dizer que venceram, porque estão aí ainda existem. Ainda há tribos que estão perfeitamente virgens. E outras, embora tenham sido aculturadas, estão lá, a sua etnia foi preservada. Isso é uma grande vitória. Em regiões da Argentina e do Uruguai, do Paraguai, ainda falam sua língua, ainda falam Guarani, as escolas ensinam Guarani, aqui no Brasil também. Há várias escolas que dão aulas em Guarani. Mas como é que eles sobreviveram? E é muito simples. Quando os bandeirantes entravam mato adentro, com aquelas botas até aqui, com aqueles coletes de algodão espesso para segurar as flechas, com aqueles chapelões, com aquelas bolas altas, e não podendo tomar banho porque era pecado, comendo o que eles comiam, bebendo seus vinhos, que cheiro eles deviam ter? Você já pensou no cheiro que um bandeirante devia ter na selva tropical, suando feito porco, sem banho e sem lavar roupa? Você imagina se um bárbaro daqueles ia lavar roupa? Os caras que acabaram com os incas, que acabaram com todas essas nossas civilizações, se aquele cara ia lavar roupa, o cara fedia. E aí, imagine a situação naturalíssima, muito fácil de deduzir. Um curumim conversando com o outro, no meio de uma floresta. Você imagina o olfato que deve ter um índio. Quando você passa uma semana no campo, uma semana na fazenda, e volta para São Paulo ou para qualquer cidade, o seu olfato já está mais apurado e você começa a ficar incomodado com o cheiro de gasolina, com o cheiro do lixeiro ou do lixo do vizinho, com o cheiro do açougue. Os cheiros começam a te incomodar. Mas você só passou uma semana lá, você é urbanoide. Agora imagine um cara que nasceu lá e viveu lá a vida inteira, no meio do mato, e dependia daquele olfato para salvar a sua vida. Um cheiro
de sucuri, um cheiro de surucucu, pelos cheiros, bafo de onça, né? Pelos cheiros eles iam se defendendo muitas vezes. Agora imagine, um ninho, aquele olfato apuradíssimo, e de repente vem um fedor. O ninho olha para o outro e diz: foste tu? O outro diz: mim não. Então, homem branco. Sentiu o cheiro do homem branco a quilômetros de distância. Imagina, aquele fedor. Davam alarme, faziam uma cilada, faziam ali a emboscada, e quando passava o homem branco, guerra de guerrilha, flechada em todo mundo e pernas para que buscaram. E foi assim que eles se mantiveram vivos durante séculos. Foi graças ao nosso cheiro. E lembre-se de que os bandeirantes não usavam desodorantes. Passou um filme francês chamado Preto e Branco em Cores. É uma comédia passada na Costa do Marfim. O filme é colorido, por isso é chamado em cores. Preto e Branco em Cores é porque é um filme sobre os embates entre pretos e brancos. Então o filme se chamou Preto e Branco em Cores. E aí, numa das cenas, estão lá os africanos carregando os pacotes aqueles aventureiros, né, nos seus safaris, e cantando. E aí um branco fala com o outro, né? O francês fala com o outro. Pô, eles estão muito felizes, né? Trabalham e cantam, que legal, isso ajuda. E o outro branco diz: é verdade, eles são muito felizes. E aí aparece a tradução numa legendazinha o que eles estão cantando. E eles estão dizendo: lá vem o homem branco, ele vai tirar a botina. Ai meu Deus, que fedor! É claro, o cara vive de botina, tira a botina, vai ficar mal cheiroso mesmo. Enquanto que o africano andava descalço, o pezinho dele não cheirava. Aquele cheiro ele não conhecia. Aquele cheiro era novo para ele. Só o homem branco tinha aquele cheiro. Além do mais, é sabido que os elementos tóxicos e os minerais, eles vão descendo, a gravidade vai puxando e termina tudo lá no pé. E como a gente foi projetado para andar descalço, vai lixando aquilo e vai desgastando. Mas no momento em que você usa sapatos, aquilo tudo desce pela gravidade e fica retido. Por isso é que é o cheiro desgraçado que fica nos tênis de vocês. E é por isso que o vegetariano, em geral, tem menos calo, menos calosidade. O pé é mais macio do que os que não são vegetarianos. E a mão também. Claro que isso não é 100%, mas digamos 80%. Você pega na mão de uma pessoa e você percebe se ela é vegetariana ou se ela come carne. Se come carne tem a mão dura, o que é vegetariano tem a mão macia. Quais são as exceções? Genéticas e trabalho. Se o cara trabalha na enxada, é claro que a mão dele vai ficar mais dura, né? Mas assim, pegando pessoas que não trabalham na enxada, que não fazem musculação, e você experimenta aqui assim, você percebe. O vegetariano é macio. A pele, não só daqui, né? A pele em geral é mais macia. E eu, quando era menino, ficava me esforçando para minha pele ficar dura. Imagine a frustração. Eu pegava a escova mais dura que tivesse em casa e tomava banho com aquilo, porque eu queria ficar com a pele como um couro. Macho. Todo vermelho do banho. E não consegui, a pele não ficou dura. Dizem que eu tenho pele de bebê. Meninas não têm que fazer quero. Aí fizemos o raio do onigorismo. E paramos aí. Que coisa impressionante. Nós ainda estamos no período troglodita.
alguns bolsões culturais descobriram que havia outras coisas, outras possibilidades. Por exemplo, sendo caçadores, nós nos espalhamos pelo planeta todo, habitamos em todos os cantos, porque a caça migrava, nós migrávamos atrás da caça. Com isso, chegamos em regiões chamadas temperadas, em que no inverno não se planta coisa alguma, é gelo para valer. Então a única coisa que eles tinham a fazer era ou comer carnes, mas eles já tinham ultrapassado essa fase, ou então cereais. O que dava para guardar era cereais. Então surgiu o cerealismo. Baseou-se no cerealismo um sistema que foi chamado no século XX de macrobiótica, proveniente de macróbio. Macróbio quer dizer o cara que vive muito. Mas eu nunca conheci um macróbio dentro da macrobiótica. Eu nunca vi alguém, um macrobiótico com 120 anos de idade. Mas vi vegetarianos com idades muito avançadas. Conheci um médico vegetariano de Lisboa, que aos 105 anos de idade ainda clinicava e subia 3 lances de escada para poder chegar na clínica, para poder chegar no seu consultório. Conheci um vegetariano em Porto Alegre, que era maratonista, velhinho já, perto dos 100 anos de idade. Todos os anos ele colocava uma faixa aqui no peito escrito vegetariano e ficava correndo 24 horas, sem parar. E os jornais todos os anos publicavam a notícia, a fotografia do velhinho dizendo ele ainda está lá. Enfim, o cerealismo, como o nome já nos sugere, é baseado em uma alimentação de cereais. A macrobiótica determinou que você podia, talvez, nos primeiros regimes, comer outras coisas, mas que, diz o fundador da macrobiótica, com este nome, esta sistematização, que foi o Georges Ochawa, que fez esse processo, essa codificação em Paris. Ochawa morreu muito cedo. Então, para justificar, os macrobióticos dizem que ele estava fazendo uma experiência e deu errado, por isso que ele morreu. A experiência, para nós, se chama macrobiótica. E aí, ele dividiu em 7 regimes. Regime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois ele aumentou para regime 0, menos 1, menos 2 e menos 3. O regime menos 3 é praticamente a mesma coisa que a gente já come mesmo. Aí vem para o regime menos 2. Então aí agora a gente tem que cortar os alimentos de uma outra maneira. Aí regime menos 1. Aí você já toma menos água. E aí vai crescendo até chegar no regime 7. E no livro dele, sois todos Sampaco, nesse livro ele diz que macrobiótica é o regime 7, o resto não é, o resto é adaptação. E o regime 7 é 100% cereais. Mais nada, só cereal. Quais cereais? Todos. Arroz, trigo, outros cereais, diz aí. Cevada, aveia, grão de bico. Pronto, esses todos. No final, terminava sendo arroz, porque como o Ochawa era japonês, ele gostava de arroz, fazia parte da cultura dele. Então, praticamente, o pessoal só comia arroz. E aí deu um monte de problemas, o pessoal morria, ficava doente, e começavam a achar que yoga e macrobiótica tinham a ver. Quem fazia yoga comia macrobiótica. Se diz vegetariano, o cara vem com um prato de arroz integral. Ou então vem com uma comidinha ali com shoyu, miso, tofu. E não tem nada a ver com vegetarianismo. Isso
isto é, comida macrobiótica ou culinária nipônica. Logo, eles descobriram que só o cerealismo também não era uma coisa boa e evoluíram para um outro sistema, chamado vegetarianismo. Também chamado de lacto-ovo-vegetarianismo. Então é um regime no qual você aceita todos os vegetais, mais ovos, mais os laticínios. Depois, por uma questão de evolução e experiência, criou-se um outro sistema chamado vegetarianismo, ou lacto-vegetarianismo. Que aceita tudo, todos os vegetais, todos os laticínios, mas os ovos não, carnes, claro que não. Isto evoluiu mais um pouco e chegou no vegetarismo. Ou vegetarianismo puro. Quando você diz que é vegetariano, muita gente confunde o que você está dizendo com isto aqui. O vegetarianismo puro não aceita nada de origem animal, portanto não aceita leite, nada, nenhum laticínio. E eu tenho visto entre nós um pouco de influência disto aqui, talvez proveniente da Inglaterra, que lá o pessoal está praticando muito isso aqui. Chama-se vegan. É o tal do vegan, que é o nome moderno. E eu vejo muitos praticantes de yoga dizendo: estou já não sei quantos dias sem laticínio. Mas o yoga nunca falou para não utilizar laticínio. Ao contrário, Shivananda chega ao ponto de dizer: depois de um Siksasana, tome um copo de leite. Você vai numa escola de yoga da Índia, Himalaias, por exemplo, tem muito laticínio. O laticínio não foi excluído da nossa alimentação. Culinária, bastante queijo. O que nós, talvez, alguns dos nossos confundam é o seguinte: se você quer aumentar a flexibilidade, reduza os laticínios. Sabe, mestre, eu caí na bobagem de fazer essa experiência e descobri que, olha, se eu tivesse dedicado o esforço para ficar sem os laticínios, se tivesse dedicado praticando, Conseguia o mesmo resultado, talvez melhor. E era incômodo, assim, porque eu saía com o pessoal e era um incômodo. Assim, É um incômodo, porque você imagina um colega de yoga considerar você um cara complicado para comer. Você imagina o que os outsiders vão achar. Somos loucos para vida. Enfim, o vegetarianismo puro não é a alimentação do yoga. A alimentação do yoga é esta aqui, na Índia. Na Índia não se chama vegetarianismo. Na Índia chama-se, durma-se com a confusão dela. Na Índia chama-se vegetarianismo com R, mas referem-se ao lacto-vegetarianismo. Na Índia eles não usam ovo. Quando eu digo eles, eu estou me referindo à grande maioria da comunidade hindu. Os hindus são, acredito que, alguma coisa como 80% da população. Depois tem uma grande percentagem de islâmicos, de sikhs, um pouquinho de budistas, 1% de budistas e jainas e um pouquinho de cristãos. Os cristãos comem carne, os islâmicos comem alguns tipos de carne, mas não todos. Os budistas, jainas e budistas hindus não comem carne nenhuma. Então, no norte da Índia, o que eu tenho visto é isso, eu não tenho ido para o sul. Mesmo na Índia ocorrem mudanças, né? De vez em quando a gente leva um susto, diz, mas até na Índia a coisa está mudando.
mas mudou muito. Desde a primeira vez que eu fui lá até a última, muitas mudanças. De repente alguém vai chegar com notícias. Deus falou que na Índia o pessoal não come carne, novidades. Mas ainda por enquanto acho que não. A não ser no sul da Índia, em que há uma população que não guardou essas tradições, porque foi a população que migrou, que fugiu para o sul, perdeu muitas das suas tradições e depois começou a pescar. Então ali eles começaram a comer peixe. Mas então, a alimentação do yoga é esta aqui. Se você eventualmente fizer esta, eventualmente fizer aquela, está dentro da família, está dentro do bloco que é admissível pelos resultados. Porque a alimentação que a gente vai fazer no yoga tem que ser compatível com as necessidades do nosso corpo em função da prática. Nós vamos fazer determinados pranayamas, nós vamos aumentar o coeficiente de combustão. Nós temos que ter os elementos necessários, a cota necessária de gorduras e de outros elementos no nosso corpo para que essa combustão se processe no nível necessário, no nível esperado. Sem isso, nós não vamos conseguir a combustão que nós queremos lá na Kundalini. Então ela não reage, está apagadinha, você não teve como. Você botou um monte de comburente, mas faltou combustível. Não adiantou ficar fazendo pranayama. E outras coisinhas mais. Qualquer esporte, qualquer profissão tem que ter uma alimentação específica. No caso de alguns esportes ou algumas profissões, essa alimentação ainda está sendo pesquisada, porque é muito novo. O nutricionismo é uma ciência muito nova. Acabou de começar. Enquanto que no yoga nós temos uma coisa que não é ciência, é uma coisa chamada empirismo. Bom, a ciência é toda empírica, mas no nosso caso o empirismo é experiência. Nós temos 5.000 anos de experiência utilizando uma alimentação que funcionou. E a que não funcionou foi excluída. Qualquer coisa que não tenha funcionado, a gente excluiu. E o que funcionou, nós incorporamos. Então é uma questão de experiência. Só para você ter uma ideia dos tipos de alimentação. Imagine o seguinte. O ser humano, ele pode ter uma alimentação da profissão ou do esporte. O profissional, a menos que ele seja o estivador, o profissional em geral gasta muito menos energia do que o desportista. Está lá sentado, de trás de uma mesa, ou em pé, num balcão, digitando, ou quem sabe até caminhando pela rua, vendedor. Mas o outro, o desportista, ele está gastando muita energia. Se você for dar ao desportista a mesma alimentação do executivo, você mata o desportista. Se você for dar ao executivo a mesma alimentação do desportista, você mata o executivo. Cada um tem que ter a sua alimentação. Mas, assim como no profissional nós temos a possibilidade do cara que trabalha atrás da mesa e o cara que é estivador, no esporte nós também temos o cara que trabalha no esporte, fazendo o seu esporte, esportes de pesos e ferros. E o desportista de corrida, por exemplo. Nós podíamos colocar aqui uma porção de variedades, mas eu só estou citando essas para você sentir a diametralidade e a sintonia fina da alimentação, como ela vai ficando mais específica, mais específica. Os dois são desportistas, mas o que faz corrida, obviamente, tem que ter um tipo de alimentação diferente do outro que trabalha com pesos e ferros. Mas o que trabalha com pesos e ferros para hipertrofia vai ter que fazer uma alimentação. E o que trabalha com pesos e ferros para definição muscular tem que trabalhar com outra alimentação completamente diferente. E o que faz corrida de 100 metros rasos é um tipo de alimentação. E o que faz maratona é outro tipo de alimentação, completamente diferente. Aqui ele precisa de explosão, aqui
que ele precisa de um tipo de alimento que não se desgaste facilmente, porque ele vai correr horas. E aquilo ali tem que ir queimando devagarinho. Senão, na primeira meia hora de corrida, acabou a energia, o cara cai. Mesmo no esporte, há essas diferenças todas, que os nossos desportistas não levam a sério. E por causa disso, quando nós trazemos uma medalha de ouro, todo mundo bate palmas, diz que legal, o Brasil venceu. Mas lá fora, os nutricionistas já acordaram para isso. E os treinadores, e os clubes, e as nações, os governos acordaram para isso. Então, o que acontece? Nós perdemos muitas das competições, porque o cara chega com uma alimentação impecável. Enquanto que o nosso, amanhã ele vai competir e hoje ele está tomando uma biritinha, uma cervejinha, come uma feijoadinha. Como é que ele depois vai conseguir vencer naquele esporte? Está comendo errado, não é para ele. Ele não podia estar comendo aquilo, nem bebendo aquilo. Da mesma forma, para o yoga, nós temos a nossa alimentação específica, que é diferente de todas estas. A nossa é aquela ali. Fazer macrobiótica e yoga mata. Não tente. Antes de tentar, diga pra gente, Deus, seguinte, você falou e tal, mas eu quero fazer macrobiótica. Avisa primeiro a gente. E aí a gente convida você a praticar yoga em outro lugar, porque quando você morrer, quem vai ser processado é o outro professor. Na hora que a família chegar e disser assim, o que meu filho estava fazendo antes de morrer? O que vocês ensinaram para ele? Vai cobrar isso lá do outro. No nosso aqui, nosso pessoal não morre. Nosso pessoal tem que ter uma saúde de ferro. Então, nós seguimos esta alimentação. Só pode passar para o yoga quando adotar esta alimentação. E nada de mentir, porque a gente sente o seu cheiro. O tal do bafo de onça. O cheiro do... Não pode fazer yoga avançado e mais, não pode fazer yoga, fulana. Para de fazer yoga ou para de tomar vinho e para de comer carne branca. Aí ela optou por um mestre que não diz tudo. Então, o cara está lá no estado não vê o que ela está fazendo aqui. Mas não dá certo, não. E aí, esse cara já é vegetarista. Não come nada de origem animal, portanto, nem mel. Pode piorar mais do que isso? Ele pode se tornar naturista ou crudivorista. Naturista ou crudivorista é aquele que come os alimentos como a natureza ofereceu. Então, se a natureza ofereceu o alimento cru, é para comer cru. Se o alimento não estava temperado, não é para temperar. Piorou mais, né? Se você quer saber, eles estão com razão. A teoria é perfeita. O problema é que teoria e prática não se cumprimentam. A teoria está perfeita, mas como nós nos desnaturamos, tanto biologicamente quanto culturalmente, nós temos um problema muito sério. Todas as vezes que nós fizemos experiências com o naturismo alimentar, nós encrencamos com uma carência emocional profunda, porque nós estamos condicionados a que alimento quente representa carinho. E aí começou todo mundo a ficar carente. Todo mundo que faz começa a ficar afetivamente carente. E aí nós tínhamos um artifício que funcionava mais ou menos, que era pegar os alimentos que a gente queria, fazer uma sopinha com aquilo, uma sopa crua, batendo no liquidificador com água, temperando, já não era bem naturista, mas enfim, era uma solução, e depois colocando ao fogo só para aquecer, mas sem cozinhar. Aí você tomava aquela sopinha quente, mas crua. Era uma solução, era um artifício.
Mas, naturista mesmo, ele pega o alimento como a natureza fabricou. Aquela folhinha de alface, ela tem todos os elementos nutricionais. Se você cozinhar, perdeu quase 100% dele. Você vai comer um feno de alface. Se você comer uma folha de alface crua, ela corresponde a 1000 folhas de alface cozidas. Então você imagina, ou você pega uma folhinha e come, está bem nutrido e magrinho, ou você come um balde de alface cozida, que vai estar menos nutrido e vai sobrar gordura, porque é um monte de matéria que você está pondo para dentro. Imagina a quantidade de energia que você gastou para processar esse alimento, para mastigar, para salivar, para passar pelo trato gástrico, intestinal, todo aquele processo. E o que você extraiu dali? Muito pouco. Talvez você tenha extraído menos energia do que aquela que você gastou para poder se alimentar. Então, a teoria está certa, a teoria está boa, mas para nós hoje, na situação em que nós vivemos, com a educação que a gente recebeu, com as cidades em que a gente vive, esse sistema aqui pode trazer mais malefícios do que benefícios. Mas pode ficar ainda mais radical que isso? Pode. Tira todos os vegetais e fica só com as frutas. E é o frugivorismo, voltamos às origens. Vamos recair no mesmo inconveniente. Você comendo só frutas é muito gostoso, é muito saudável, depura o organismo, até desencadeia algumas paranormalidades. Se você faz isso praticando yoga e frugivorismo durante algum tempo, desencadeia uma sensibilidade maior. Essa sensibilidade maior é o que? É sensitivo, então é paranormal. Mas gera a mesma situação de carência emocional. Dali a pouco você vai na Copenhagen e devora 1 quilo de chocolate. Então isso não é saudável. Era melhor que você comesse um pouquinho de chocolate de vez em quando desse vontade, do que ficar fazendo fruta e depois uma besterona. Portanto, melhor ele é, mas para o nosso contexto cultural, social, é esse aqui. Mais tarde, se você praticar yoga durante muito tempo, lá quando você estiver com 80 ou 90 anos de idade, quem sabe você pode estar um destes dois aqui. Mas por enquanto não, por enquanto é esse. Então, estes 8 sistemas alimentares são estudados na nossa aula, para que nós entendamos as diferenças entre eles, as características de cada um, e saibamos que a nossa é esta. Olha só as diferenças. Vamos ver de novo. Carnivorismo, só carne. Carnicerismo, só carne. Onivorismo, tudo. O que cair na rede é peixe. Cerealismo, a rigor, só cereal. Macrobiótica, que é a sistematização, a codificação contemporânea do cerealismo, também diz a mesma coisa. Regime 7, macrobiótica é regime 7. Regime 7 é só cereal, mas até chegar lá, temos o regime 6, os regimes 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. E aí admite-se um pouquinho de carne, uns peixinhos, umas coisinhas assim. Lactovo-vegetarianismo não precisa descrever, aí está descrito já o nome, esse já está descrito, esse eu já expliquei. Agora as diferenças radicais aqui. Vegetarianismo, não comer nenhuma carne. Carnivorismo, comer só carne. São opostos entre si. Seria possível viver comendo só carne? Quando os navegadores vieram para as Américas e para as Índias, eles descobriram que realmente não podiam. Eles ficavam meses no mar. Carne era fácil de obter. Primeiro levando carne salgada, carne seca. Depois eles levavam também algumas galinhas e alguns porquinhos que eles mantinham vivos enquanto davam. E depois traçavam.
E ainda tinha peixe, eles podiam pescar. Mas vegetais, não tinha como. Imagina sem geladeira, sem freezer, como é que uma nau ia manter os vegetais em condições de consumo 1 mês, 2 meses, 3 meses depois? E aí eles começaram a morrer de uma doença horrível, a bordo. E é claro que era castigo divino. Mas como é que eles se lançam numa empreitada dessas, em direção ao fim do mundo? A gente percebe, é só olhar o mar, a gente percebe, o mundo termina ali. Né? E os caras estão indo para lá. Podem cair lá embaixo, mas se não caírem, Deus castiga com doenças terríveis. E aí, um dia, pararam numa ilha para pegar água, e aqueles caras que estavam com aquela doença terrível, que estava ceifando toda a tripulação, ficaram bons. Vocês ficaram bons. O que vocês fizeram? Comeram umas frutinhas ali. Era o escorbuto. Sem carne, não se, só com carne não se vive. Então, a grande questão também pode ser colocada se um dia você tiver que fazer um exercício de debate, que esse assunto não é para ser discutido. Se der tempo a gente ainda comenta sobre isso. Não é para ser discutido. Ou você come ou você não come, ninguém tem que se meter e nem você tem que converter ninguém. Mas para você saber, esse é um argumento interessante, para exercício vale. Quando alguém disser, mas você vai morrer, vai ficar fraco, escuta aqui, meu filho. É possível viver só com carne? Não. E é possível viver só com vegetais sem carne? Não. Então, eu estou morto. O meu professor está morto há 42 anos, ele está no fantasma dele dando aula lá na frente. Todos os adventistas do Brasil também estão mortos, porque são vegetarianos, e aquele 1 bilhão de indianos também estão mortos. E se ele disser, bom, pode, só com vegetais pode viver. Então não enche meu saco. Se com carne não posso, só com carne não posso viver, só com vegetais eu posso viver, vai catar pouquinho, né? Saiu numa revista aí de nenhuma credibilidade, mês passado, uma matéria sobre alimentação vegetariana infantil. Felizmente foi naquela revista. E aí a gente olha e diz, mas um absurdo, porque eles diziam que fazia mal a criança, ficava burra. E na Discovery também viu uma matéria assim dizendo que os animais vegetarianos, que o homem só se tornou o que ele é porque começou a comer carne. E aí desenvolveu inteligência. Sem comer carne não desenvolve inteligência. E infelizmente não tinha uma comunicação direta ali para a gente chegar e dizer, ô fulana, e os elefantes? Que são considerados dos animais mais inteligentes, com a maior memória, a maior sensibilidade e a noção de morte e de família e de tudo. Tem um livro de nutricionistas dos Estados Unidos que as pesquisas mostraram só que crianças com alimentação... Fala alto que o pessoal lá atrás. Tem um livro de nutricionistas dos Estados Unidos que elas mostraram que só tem pesquisas que mostraram que crianças se desenvolveram mal quando é uma alimentação muito restrita, como a macrobiótica. Mas que mesmo o vegetarianismo puro não causa qualquer tipo de lesão, enfim, qualquer tipo de problema no desenvolvimento das crianças. Pois é. As pessoas mais inteligentes que eu conheço são vegetarianas. Obrigada. E modestas. Mais inteligentes e modestas. E mais modestas. Entre elas, o Tolstói, Bernard Shaw, Pitágoras. Há uma porção de exemplos. Milton. Da Vinci, Debussy. Montes deles, montes. Xuxa, Gilberto Gil.
Mas então, aplique sempre o axioma número 1, quando você lê bobagem. Inclusive, ler revista e jornal, a gente já sabe que é perda de tempo. Quando a gente quer saber alguma coisa, a gente compra um livro. Vai na fonte direto. Internet também não adianta. Internet só adianta para você localizar. É fácil você localizar a fonte da informação. Localizou a fonte, não leia a internet, leia a fonte. E não há argumento mais poderoso que a verdade. E a verdade é aquilo que você pode palpar. Então, eu não como nenhum tipo de carne há 42 anos. E estou aí, acho que estou vivo ainda. Inteirinho. Bom, isso era a nossa... O que eu disse que se desse tempo eu falaria? Você não deve debater, porque é uma questão de foro íntimo, não é assunto para debate. É como se fosse religião. Não vai discutir sua religião, dizer que sua religião é melhor do que a do outro, e nem vai permitir que o outro diga que a dele é melhor que a sua. Religião não se discute, ponto final. A alimentação também não se discute. Agora imagine alguém armar uma discussão porque você não gosta de comer jiló. Não, mas você tem que comer jiló. Com licença, eu não quero comer. Não, mas tem que comer. Só um pouquinho, Vou botar só um pouquinho no seu prato. Mas tudo aqui. Você me respeita. Eu não quero comer jiló. É a minha boca, é o meu paladar, é o meu corpo, eu não quero comer. O que você tem a ver com isso? Você pode ser meu filho, meu pai, meu genro, meu patrão, meu empregado, meu amigo, meu desamigo. Não interessa, você não pode se meter nisso. Isso é o meu corpo. Sou eu. Então, na questão de alimentação, quando alguém falar qualquer coisa, você não debata. Vamos parar com essa mania de se justificar. A gente tem muita mania de justificar. Não, mas eu faço alimentação vegetariana, porque o vegetarianismo é melhor para a saúde, por causa disso, por causa daquilo. Ora, se você justifica, você está convidando o outro a contra-argumentar. E aí ele vem com um monte de besteiras. E vocês vão brigar. Vocês vão ter um atrito. E já imaginou se o outro é um nutricionista? E agora, você não tem argumentos. O cara passou 4 anos estudando isso e todas as composições químicas lá na faculdade. Qual é a solução que você vai ter? Então, não se justifique. É uma opção sua. Então, aí os colegas todos que são vegetarianos, muitos que são campeões em esporte, você só tem que dizer, não, obrigado, eu não quero. É vegetariano, é? Sou sim. Por quê? Olha, vegetariano faz mal. Você precisa comer carne, você me dá licença. Eu não me meti na sua alimentação. Fala isso com um sorriso bem simpático. E mude de assunto, e já imediatamente emende. E você já viu quem ganhou o jogo este fim de semana? Já começa um papo simpático, sorrindo, que é para o cara ver que você não ficou tão ofendido a ponto de gerar um mal-estar, um constrangimento. Isso pode ter sido, inclusive, num jantar em família ou numa recepção gala. Então é preciso que você saiba aplicar ali a diplomacia, né? Amaciar o ambiente, mas que o outro perceba que você não admite que se metam na sua vida. Há uma porção de artifícios. Quando eu estava no exército, eu trocava a carne pela sobremesa. Mas para que eu conseguisse isso, como é uma terra de Marlboro, eu precisei me impor primeiro. E aí, no primeiro dia de quartel, sentamos à mesa para a primeira refeição. Ninguém se conhecia ainda, né? Todo mundo ainda sem saber quem vai ser o valentão da vida. E aí ouvimos retumbar assim na sala. Seus porcos! Que isso? Vão comer carne? Vocês vão comer essa porcaria, esse bicho morto? Eu troco a minha pela sobremesa. Quem quer trocar? Eu quero. Tudo bem.
Ali para frente eu dava a minha carne, eles me davam a sobremesa, tinha até briga para saber quem ia ficar com a minha carne. Se fizesse uma brincadeira, eu dizia, com você não negocio, mas vai ficar sem carne. Vou negociar com esse outro. E pronto, foi lindo, maravilhoso, nunca ninguém implicou, durante todo o período de serviço militar. Nunca ninguém implicou com a minha alimentação, desde que eu saí de casa. Em casa é outra história. Mas em casa tem um truque maravilhoso. Há vários truques, né? Um dos truques é o seguinte: antes, nunca dizer a palavra proibida. Vegetarianismo é palavra proibida, nunca diga isso. Se você está num restaurante e diz que não quer carne, o maître entende. Se você disser vegetariano, eles não temos. Então, não tem batatas? Batatas temos. Não tem pizza? Temos. Massa? Temos. Então, como é que não tem comida vegetariana? Mas é a palavra mágica. Você falou, as pessoas já entendem salada de grama. Ou aquelas comidas naturebas. Então, em casa jamais diga, tornei-me vegetariano. Então, assisti hoje uma aula, resolvi ser vegetariano. Pelo menos por experiência, não custa nada. Cabeça aberta, vou experimentar um tempinho, se eu me adaptar, eu fico. Não pode comunicar, porque na hora que você comunica, você está prestando satisfações. Ou seja, você está dizendo, meta-se na minha vida. E eu estou prestando satisfações. Não pode prestar satisfações. Simplesmente pare de comer. E aí um dos truques é o seguinte: se você sabe que as pessoas vão implicar, você diz assim, quando insistirem, né? Mas você não está comendo carne, você vai ficar doente, você vai ficar fraco, vai ficar anêmico. Você diz, sabe, isso também está me preocupando. Toda vez que eu como carne, depois eu vomito, eu faço mal. E eu estou muito preocupado, eu devo estar com uma doença. Marca um médico para mim. Mas eu queria que fosse comigo, porque eu tenho medo de ir sozinho, porque eu não sei o que ele vai dizer, eu posso estar com alguma coisa muito ruim. E agarra aquela pessoa da família e leva junto, mão dada, apertando a mão. E senta diante do médico. Pois não, o que você está sentindo? Doutor, eu estou muito preocupado, porque toda vez que eu como carne, eu passo mal, fico enjoado, não consigo mais comer carne, e eu estou preocupado de ficar fraco, ficar anêmico. Quando você coloca desta forma, o médico diz, mas come queijo? Come. Ah, então não se preocupe. Não vou ficar anêmico? Não, se come queijo, não vai ficar anêmico. Não vou ficar fraco? Não vai. Pode continuar tranquilo. Aí você olha para a pessoa ao seu lado e diz, não vou ficar anêmico. Então, pronto, então me deixa na minha, né? O doutor aqui já disse, não vou ficar fraco. Mas aí, às vezes, a família não resiste. Ou então, quem foi com você foi a mamãe, mas o papai não foi. Ou o irmãozinho não foi. E ficam implicando. Olha, chega uma hora que não dá mais. Nessa hora, plano B. Come só um pouquinho. Aí você diz, olha, vocês estão insistindo tanto que pelo amor que eu tenho a vocês, eu vou fazer um esforço. Você vai comer? Pode pôr no meu pé. Pedaço de cadáver. Torrado. Um dia, nós passamos por um carro, quando eu era garotão, passamos por um carro que tinha sofrido um acidente e as pessoas foram carbonizadas. E meu amigo passou por ali e disse, ai, que cheiro horrível de churrasco. Isso é, cheiro horrível de churrasco, mas quando é churrasco você come. Então, são aquelas coisas dos paradigmas. Enfim, aquele churrasco, aquela carne torrada, aí você corta, todo mundo na mesa para. Respiração para. E você traz, leva a boca, todos olham para você, você põe na boca, você mastiga, todos olhando para você, e aí aquela saliva que você já tinha gerado joga aquilo tudo em cima das travessas, as pessoas pulam para trás, papai cai da cadeira, mamãe tem um troço,
expulsam da mesa. Já pro quarto. Estragou a refeição de todo mundo. Seu irmãozinho sai vomitando. E pronto. Nunca mais. Na próxima refeição, você já se senta e diz: querem que eu tente de novo? São as medidas drásticas que às vezes são necessárias. Pronto. Era isso. Swastika.